Olá, mamães do meu Brasil, tudo bem com vocês? Parabéns por essa data maravilhosa que está completando aí mais um ano de Dia das Mães. Eu quero passar aqui para gravar um conteúdo bem legal para todas vocês e dizer que o momento não está tão favorável quanto todos nós gostaríamos que estivesse, né? Até mesmo pela distância, pelo confinamento que todos nós estamos tendo aí que ficar submetidos, mas eu pretendo gravar um vídeo bem legal para vocês aqui e ter uma conversa muito especial com cada mamãe do Brasil que às vezes está passando uma certa dificuldade, e até mesmo a você que está explodindo de felicidade. Nós temos a missão aí de contar para vocês o melhor caminho do empreendedorismo e até mesmo passar uma mensagem positiva e de superação para que vocês possam se sentir motivadas nesse dia, porque nós entendemos todas as dificuldades que vocês passam nos seus dia a dias, e é nesse vídeo que eu quero glorificar todas vocês e honrar a cada uma mamãe do Brasil, que vocês são especiais, vocês são maravilhosas, tá? Nenhum ser humano do planeta existiria se não fosse vocês, tá certo? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa com a gente aqui embaixo seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. O canal está crescendo cada vez mais e contamos muito com a sua audiência para a gente fortalecer todos os nossos conteúdos aqui no canal, tá certo? E também dá uma olhadinha no seu sininho das notificações para você estar recebendo sempre conteúdo assim que a gente postar, tá certo? Hoje, minhas queridas mamães do Brasil, hoje eu estou na cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Vou fazer um 360 aqui. Eu estou justamente num dos pontos turísticos de Conselheiro Lafayette, que atrai várias pessoas aí, até mesmo casais para namorar, que é o Cristo Redentor de Lafayette, tá legal? Então, se um dia você tiver a oportunidade de conhecer essa cidade maravilhosa, vale muito a pena você dar uma passadinha aqui, até mesmo para você namorar um pouquinho, relaxar um pouquinho e quem sabe também desfrutar da bela paisagem que eu vou mostrar para vocês já já, um pouquinho aqui de Lafayette, tá legal? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, como eu já disse no vídeo, parabenizar a todas vocês mamães do Brasil inteiro, né? Seja você que é mãe solteira, mãe aí, avó, bisavó, todas vocês são maravilhosas. Muito parabéns mesmo pelo dia de vocês. Então eu quero contar uma breve história aqui, um pouco da minha trajetória até eu ter chegado aonde eu tô. E eu não chegaria aonde eu tô se não fosse a minha queridíssima e saudosa mãe. Então quero contar uma pequena história, um pequeno trecho da minha vida, que a intenção é justamente motivar a você, minha senhora, a você mulher, a você mãe que está assistindo o canal Em Busca do Melhor Preço agora, até mesmo a você aí ter como motivo de superação buscar uma prosperidade até você, tá legal? Então vamos lá. Quero começar para vocês contando um pouco da história de quem foi a minha mãe, a senhora Maria do Carmo, a maior guerreira e empreendedora que eu já conheci na vida. Então permita-me aqui abrir o meu coração para vocês e contar aí um pouco da história do Japa, tá legal? Bom, pessoal, eu primeiramente no passado, há muitos anos atrás, infelizmente eu perdi a minha mãe quando eu estava completando os meus 18 anos de idade, mas só que eu perdi ela um pouco antes, porque na verdade a minha mãe sofreu derrame quando eu ainda era criança. E naquela ocasião que eu tinha em torno de 11 anos, 10 anos, eu amadureci muito rápido, então eu troquei a minha infância pela minha maturidade. Naquela época eu tive muito que trabalhar, até mesmo para estar ajudando o meu pai, e aí com toda a dificuldade que a gente passou lá na época, eu carrego muitas coisas daquela época comigo até hoje, que é o que me faz ter toda a perseverança que eu tenho no meu dia a dia, tá? Minha mãe sempre foi uma mulher que foi guerreira, sempre foi muito trabalhadeira, e ela sempre foi empreendedora. E raramente, das recordações que eu tenho dela, porque quando ela adoeceu eu era muito criança, ela raramente você encontrava ela em uma situação onde você vê ela fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Sempre ela era muito agitada, fazia 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Na mesma hora que ela estava fazendo o almoço, ela estava com a máquina batendo roupa, ela estava fazendo massa de coxinha para colocar no comércio que o meu pai tinha. Meu pai era comerciante nessa época, né? E aí ela sempre fazia 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então o contato que eu tive com a minha mãe quando eu era criança era muito pouco,
porque eu sempre via ela correndo para lá e para cá. Então você que às vezes hoje tem seus filhos aí, crianças, né, nessa certa idade, às vezes vale a pena até você parar um pouquinho e tentar deixar o trabalho um pouquinho de lado para você dar aquela atenção, porque das poucas memórias que eu tenho da minha mãe, era justamente ela correndo para um lado para o outro, trabalhando, era panela no fogo, e ela costurava, ela fazia lingeries e saía para vender. Então o tempo dela era muito escasso. Ora ela estava costurando, fazendo as calcinhas e sutiãs, ora ela estava na rua vendendo, ora ela estava em casa sendo a mãe de família, e ora também ajudando o meu pai no trailer, fazendo coxinha, fazendo salgado, porque o meu pai naquela ocasião, ele tinha um comércio, né? Quando foi no ano de 96, a minha mãe, infelizmente, ela sofreu derrame. Foi um momento muito ruim de toda a minha vida. Primeiro, que como criança, na época que eu era, nada é pior do que você ver sua mãe padecer na cama. E o derrame que ela teve foi de tanto trabalhar, tanto estresse, corre daqui e dali. E nessa situação que ela sofreu esse AVC, né? Ela paralisou o lado direito todo, certo? E ela perdeu a fala. Então por isso eu tenho muito carinho e desejo sempre o melhor para essas pessoas que já sofreram AVC e que estão nessa luta aí, porque não é fácil, e somente quem passa por isso, ou somente quem já teve um parente na vida passando por isso, é que sabe o quanto isso é doloroso para cada pessoa, né? Então minha mãe perdeu a fala e também paralisou o lado direito dela todo, então ela praticamente voltou a ser criança. E foi nessa hora que eu tive a minha segunda mãe, que no caso foi o meu pai, que é onde foi o herói da minha vida também, que em momento algum dos 8 anos que minha mãe ficou na cama, ficou precisando de ajuda até mesmo para se alimentar, meu pai nunca arredou o pé do lado dela. Então por isso eu sempre tive também o sentimento pelo meu pai de minha segunda mãe. Ela começou a fazer fisioterapia, começou o tratamento e ela começou a melhorar a coordenação, né, do lado esquerdo dela, que ficou são. E aí, ainda assim que ela estava no pior momento da vida dela, ela sempre empreendia. Eu lembro que na época a gente comprava vários tipos de miçangas, né? E ela fazia bijuterias para vender. Sempre quando encontrava o pessoal da igreja que ia lá para casa, porque na época a gente era muito ajudado pela igreja católica. Na época sempre levavam mantimentos e muitas outras coisas para estar ajudando a gente, porque a gente passou fome, passamos muita dificuldade naquela época. Eu sempre olhava para minha mãe, sempre ela teve o sonho de vencer na vida, sempre ela tinha aquela vontade de ganhar dinheiro e jamais ela se entregou para a doença, para a dificuldade que ela estava passando. Ainda que tudo estava difícil, o que ela fazia? A gente ajudava ela, né? Comprava a linha, os cordões, os anzóis, todo o acabamento ali da bijuteria. E ela fazia bijuteria com toda dificuldade com sua mão esquerda. Pegava a linha e ia colocando em bolinha por bolinha, né, de várias cores. E aí sim ela fazia bijuteria, fazia tercinhos e fazia correntinhas e faziam pulseirinha, bracelete. A gente ajudava, né, na época. E com isso, quando as pessoas iam visitar ela mostrava e vendia com toda a deficiência que ela tinha naquele momento. Então, tudo que eu ensino hoje, particularmente, veio já de exemplo vivido pela minha mãe. Então, quando eu indico a vocês que a melhor coisa que vocês têm a fazer na vida de vocês é empreender, porque quando você empreende, o empreendedorismo, ele está de braço aberto a você, seja você em qualquer idade que você tiver, seja você homem, seja você mulher, seja você adolescente, seja você idoso ou até deficiente. A minha mãe não somente mostrou para mim, como naquela ocasião ela provava para mim que há sim uma forma de você ganhar dinheiro na vida sem ficar reclamando, sem ficar com desculpa e batalhando e fazendo a coisa certa com honestidade, porque tudo conspira a favor para quem quer vencer, tá certo? Então naquela ocasião, naquela época, né, muitos que estão me assistindo aqui vão lembrar, pacote de arroz era baratinho, né? O pacote de arroz, de feijão, era um e pouquinho, era R$2, era R$2,50, R$3, há muito tempo atrás. Quem já é dessa época aí vai lembrar, né? Pode deixar no comentário aqui.
E aí, por várias e várias vezes, ela vendia um kitzinho de bijuteria, talvez porque a pessoa poderia se sentir sensibilizada com a situação dela, mas fato é que a gente deixava ela livre para ela fazer a venda dela sem coitadismo, e ela não gostava de coitadismo, ela não gostava que ficasse comprando por dó ou por causa da situação dela. Muito pelo contrário, ela fazia as bijuterias mais lindas que eu já vi na vida, e aí as pessoas ficavam sensibilizadas e compravam. E consequentemente, por várias e várias vezes, naquela ocasião que a gente passava fome, passava dificuldade, ela, com vendas de bijuterias, ela garantia um pacote de arroz, ela garantia um pacote de feijão, ela garantia pra gente uma lata de óleo, um pacote de açúcar, né? Que eu era criança, saía correndo para ir buscar assim que ela vendia. Então, pessoal, não existe desculpas, tá? Mesmo que você esteja alguma deficiência, alguma debilitação, às vezes você pode estar velho, você pode estar numa idade mais avançada, você pode estar novo, para o mercado de trabalho você não serve, mas para o empreendedorismo você é jovem, você é guerreiro e você tem força, seja você homem ou seja até mesmo vocês mulheres, que só Deus sabe o que cada uma de vocês passam no dia a dia, ao longo do ano, para sustentar a família de vocês. Então a história não é para vitimizar, para usar isso como um coitadismo, não. É para mostrar isso uma gigante que foi a minha mãe, que foi guerreira, que não se entregou até o último suspiro da vida dela, e sim deixou para mim a maior herança que uma pessoa pode ter, que é justamente a dignidade, honestidade e trabalhar sempre com a verdade, e muito mais do que isso, ajudando o próximo. Então o empreendedorismo, ele também traz isso dentro de si. Se você não entender que você tem que ajudar o próximo, você tem que cuidar do próximo, que você tem que aliviar a dor do próximo, você não vai ter sucesso em nada que você fizer. Esse que é o real segredo do empreendedorismo, é você ajudar as pessoas. E naquela ocasião, lamentavelmente, minha mãe foi tendo várias recaídas ao longo dos anos, né? Nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos carro, tudo era mais difícil para poder fazer uma consulta, para fazer exame. Então aos poucos ela foi debilitando e ficou de cama por anos e anos, ficou 5 anos, 6 anos sofrendo, foi cada vez mais até chegar num estado vegetativo, e que aonde descansou e foi para a glória de Deus, no momento que a gente passou essa dificuldade. E aí sim, ela teve um grande descanso na vida dela, mas ela deixou uma herança enorme aqui no meu peito, e é graças a isso, desejo a todas as mamães do Brasil que não desistam, lutem pelo sonho de vocês. Vocês são muito mais que especiais, vocês são maiores do que vocês acham que são. Vocês mulheres, vocês são poderosíssimas, vocês têm a capacidade de gerar um fruto dentro de vocês, e aquela sementinha que nasce ali, que vai crescendo dia após dia, que é amada por você, que no futuro se torna um filho, que às vezes dá um orgulho, às vezes não, mas fato é que o coração de vocês é o maior órgão que um ser humano pode ter, tá legal? Então a todas as mamães do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste desse Brasil, e às vezes até do mundo, para onde o meu vídeo alcançar, desejo a todas vocês, não somente nessa data de hoje, que é o Dia das Mães, mas sim também por toda a eternidade, por todos os dias da vida de vocês, sintam-se amadas e consideradas pelo Japa, tá? Eu tenho o maior respeito a todas as mamães solteiras, mamães mais de idade, novas, de todas as religiões e convicções políticas. Eu desejo a todas vocês o mais especial Dia das Mães possíveis, tá legal? E também quero deixar um forte abraço a cada pessoa do Brasil que é de luto nesse dia, que infelizmente perdeu sua mãe recentemente, ou talvez em algum espaço de tempo no passado, e que compartilha comigo dessa dor imensa, esse vazio imenso de não ter uma mãe, de não ter aquele teto que todo mundo precisa, todo ser humano tem, tá legal? Então desejo um forte abraço a todos vocês que não têm mães, que por algum motivo sua mãe nos deixou, até mesmo a todos vocês mamães do Brasil, que sigam em frente, não desistam, empreendam. Você
precisa pegar essa dica que eu passei aqui e usar a favor, tá? Porque mesmo você com toda dificuldade, você tem sim capacidade de criar suas melhores habilidades e colocar ela a serviço do seu próximo para você faturar um bom dinheiro com isso, tá legal? Então você mulher, você mãe, você pode costurar, fazer vários tipos de produtos aí de lingeries e muitas outras coisas na costura. É na área gourmet que vocês aí podem empreender na área de alimentação, sendo restaurante, tendo hamburgueria, né, fazendo marmitex para vender, para que seus filhos e marido possam sair nas ruas vendendo. Não importa qual seria o tamanho do seu empreendimento, mas empreenda para você sempre ser feliz e ter uma prosperidade. Então todas as mulheres do Brasil inteiro que assistiu esse vídeo aqui com o Japa, muito obrigado. Eu desejo a todos vocês o meu maior carinho, um forte abraço aonde meu vídeo alcançar. Eu me despeço de vocês deixando algumas imagens aqui de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, aonde eu vim carinhosamente para estar gravando esse vídeo para todos vocês, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Feliz Dia das Mães! We dancing,